e pai de Maria. Ele é graduado em Direito pela PUC Minas e mestre em Teoria do Direito. Esse homem de Deus está aqui hoje e vai impactar os corações com uma palavra direto do trono da graça. Com vocês, Pastor Davi Lago. Amém, glória a Deus. Pastor Davi Lago, né? Além de tudo isso, é um grande servo de Deus, um homem de Deus de verdade, um amigo de longa data, e há mais de 10 anos estávamos aí conversando, e a gente quer dizer o privilégio que é tê-lo aqui conosco, que Deus fale através da sua vida, Davi, como tem sido já há tantos anos. Deus derrame dessa graça sobre nós. Vamos orar pela vida do pastor Davi? Bora? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida do teu servo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que a gente tem de ouvir a tua palavra, de refletir nela. Usa-o para a tua glória, Pai, e prepara o nosso coração, que os nossos ouvidos e corações estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nos ministrar. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que sejam dias onde as sementes da palavra frutificarão no seu coração. Quem recebe, quem recebe, quem recebe? Que alegria estarmos juntos, pastor Martinho, Thaís, a quem amo tanto, o Lucas e o Daniel estão por aí também, está ali, o doutor Iraquitã e Andréia, queridos irmãos, tantos amigos que nós temos aqui. Viva Paraíba, amém, queridos irmãos? Viva Paraíba! E eu tenho certeza que é só o começo essa noite de um período aqui abençoado, reta final do ano de colheita, amém? Quero abrir com você no Salmo 102. O tema da conferência Farol 2024 é renovo. E nós vamos ler, estudar aqui, meditar essa noite no Salmo 102, que é um dos textos mais estudados no período dos avivamentos. Você sabe que existem textos bíblicos que são recorrentemente estudados em períodos de despertamento espiritual. Por exemplo, Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Por exemplo, Efésios capítulo 5, quando está escrito, não é? Desperta, ó tu que dormes. E aqui nós estaremos estudando Isaías, né? O tempo de renovo. E o Salmo 102 é uma oração pedindo renovo. É uma oração pedindo restauração. Quem quer um renovo de Deus esses dias? No casamento, na vida. Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem renovo para a sua criatividade. Deus tem renovo para os seus relacionamentos. Deus tem renovo para a sua saúde física. Você recebe, você recebe, você recebe. Deus tem renovo nas suas finanças. Deus tem renovo. Deus é um Deus de coisas novas. E esse salmo, Salmo 102, é um salmo pedindo restauração, pedindo renovo a Deus. Vamos ler? São 28 versículos, eu farei a leitura integral do salmo. Leia comigo, Salmo 102, o título é Oração de um aflito, que quase desfalecido, derrama seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando.
Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de mostrares compaixão, o tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor, olha o verso 16, porque o Senhor reconstruirá Sião. Dá um glória a Deus aí, ó. Ele vai reconstruir Sião, renovar Sião, e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. E Farol diz: amém. Esse é um salmo, então, de lamento. O livro dos Salmos é o livro dos louvores de Israel. É uma compilação de ações de graças, hinos, orações, de adoração, de súplica. E esse salmo é um salmo de lamento. Os salmos, eles têm algo diferente. Toda a Bíblia Deus fala conosco. Quem crê? Quem crê que Deus fala? Mas nos salmos, olha só, os salmos também falam por nós. Os salmos nos oferecem muitas vezes as palavras que nos faltam. Quem já foi orar umas vezes e não sabia nem o que dizer diante de Deus? Paulo falou isso. Não sabemos orar como convém. É muito importante aprender a orar. Os discípulos, quando eles viam Jesus, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, ensina-nos a orar. Eles viam Jesus orando, ficavam impressionados, a comunhão de Jesus, o modo que Jesus orava era diferente. Jesus nos ensina. Eles não pediram, pelo menos não está registrado nos evangelhos que eles pediram: Jesus nos ensina a pregar, Jesus nos ensina a curar. Mas eles viam Jesus orar e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Os salmos são orações inspiradas por Deus, e eles oferecem então essas palavras, apresentam para nós. E aqui tem esse salmo anônimo. O título dos salmos também faz parte do texto sagrado. Você sabe que a Bíblia foi dividida em capítulos, versículos no período moderno, para facilitar, para a gente achar mais rápido nas Bíblias, nos nossos estudos, nas pregações. Mas no texto sagrado, o título dos salmos, ele está na primeira linha, E então ele é importante para a própria interpretação do salmo. Dependendo do autor do salmo, ele tem implicações diferentes. Por exemplo, o fato de um salmo ser de Davi, no Novo Testamento, é uma das provas da divindade de Cristo. Porque como que o rei diz que tem um rei acima dele? E aí esse texto é usado, Salmo 110, são salmos messiânicos. Quem está entendendo? Ninguém está entendendo? Então, os salmos, a primeira linha, e olha o que diz a primeira linha: oração de um aflito. Poderia ser qualquer um de nós. Tem salmos, mais de 70 salmos atribuídos ao rei Davi. Tem pelo menos 2 salmos de Salomão.
tem pelo menos um salmo de Moisés, o Salmo 90. Tem os salmos dos filhos de Corá. Tem os salmos de Asaf. Esse aqui é um salmo anônimo. E diz assim: quase desfalecido, derrama o seu lamento perante o Senhor. Não sabemos a época que esse salmo foi escrito. Os estudiosos observaram uma coisa interessante. Ele diz assim no salmo, que as pessoas, os servos de Deus, estavam chorando nas ruínas de Sião, nas ruínas de Jerusalém. Fala que eles amavam até o pó. Então os estudiosos entendem que pode ser um indício que esse é um salmo do período do cativeiro, do período que Israel estava escravizado na Babilônia, pedindo renovo, pedindo restauração. E olha como é que começa a oração: ouve minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, não esconde de mim o teu rosto quando eu estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos. A abertura do salmo é um pedido de socorro. A abertura dos salmos, desse Salmo 102, é um desabafo do salmista. E aqui já tem a primeira lição para mim e para você essa noite. A importância de numa conferência como essa, de num momento como esse, você abrir o seu coração para Deus. Você recebe essa palavra? Abre o seu coração para Deus. Fala com Deus. Nós teremos aqui hoje à noite, amanhã, o final de semana. Esse é um período para você derramar o teu coração diante de Deus. Não ser um espectador, não ficar olhando, não ficar... Aproveite esse momento. Os céus estão abertos, amém, queridos irmãos? Jesus nos ensina a orar. Jesus falou, olha, busque e vocês vão encontrar, bate, a porta vai ser aberta. Então, tem gente que reclama o tempo inteiro com os outros, mas não faz uma oração diante de Deus. Olha o salmista: escuta minha oração, Senhor. Desabafar é colocar o veneno que está destruindo o seu bem-estar para fora. É expelir da tua alma aquela amargura que está corroendo o teu coração. Gente, das duas uma, quem não desabafa, das duas uma, ou a pessoa explode, ou a pessoa implode. Já viu? Claro, tem gente que explode, começa a acumular amargura, Martinho, amargura, tristeza, 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 de repente, começa a dar resposta ríspida para os outros, de repente, começa a maltratar as pessoas, que não tem nada a ver com o seu problema. Por quê? Porque está cheio de veneno na alma. Hebreus 12 fala, cuidado com a raiz de amargura no coração, senão ela começa a contaminar os outros. Uma vez, eu fui com a minha esposa num restaurante, era para ser um momento feliz, eu e a Natália, era um momento feliz, eu reservei, cheguei tão feliz, aí a gente ia jantar, chegou o garçom, todo nervoso, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Como que faz para ir embora desse restaurante? Chegou amargurado, vomitando, assim, gritando. Já viu gente assim? Começa a dar patada nos outros. Não, pastor, eu sou o sal grosso da terra. Está repreendido, meu irmão. Você tem que converter, amém? Você tem que ser bem-aventurado os mansos, eles herdarão a terra. A pessoa que não desabafa, começa a ficar uma pessoa estúpida. Então ela começa a se tornar uma pessoa que maltrata, que as pessoas querem até ajudar. Olha você lá perturbado. E aí, como é que está o coração? Batendo, está batendo meu coração. Já viu gente assim? Dando coice, relinchando, está repreendido, amém? Deus quer te desjumentizar, amém, queridos irmãos? Tirar essa cavalice da tua alma, esse comportamento de jegue, amém, 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 amém? Pessoa que maltrata. Agora, tem gente que não explode, mas sabe o que acontece? A pessoa vai acumulando amargura, a pessoa implode. Ela não grita, ela não fala nada com ninguém, ela não maltrata ninguém, mas lá dentro, ela desaba emocionalmente. Pensamentos suicidas, pensamentos autodestrutivos. Hoje é uma noite de libertação. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Hoje é uma noite para você, olha o salmista, escuta o meu grito, Senhor. Escuta meu grito de socorro. Tem momentos na nossa vida que não basta um sussurro, é preciso gritar na presença de Deus, clamar. Na cruz, não está escrito que Jesus falou assim, Deus meu,
Jesus sussurrou. Diz que Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos aprender como esse salmista, ao invés de falar com o político, com o familiar, com o colega, com o artista, com Alexa, toca a trombeta do Apocalipse. Não. Tem gente que fala com o cachorro, quem já viu? Fala com as paredes, fala com tudo. Quem lembra daquele filme, O Náufrago? Quem lembra do Náufrago? O Náufrago, o Tom Hanks, ele interpreta um personagem que chama Chuck Noland. Ele conversa com uma bola de vôlei. Como que é o nome da bola de vôlei? Louvado seja Deus pelo irmão Wilson, amém, queridos? Mas não dá para você conversar com o Wilson, não dá para você conversar com a bola de tênis, conversar com as roupas, conversa com as plantas, conversa com todo mundo. Essa é uma conferência que você está sendo chamado, mais uma vez, pelo próprio Senhor Jesus. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Cristo promete descanso para a sua alma. Cristo está te chamando. Cristo está te chamando. A Bíblia diz: não tem, porque não pedem. E quando pedem, pedem por motivos errados. Número 1, vamos nessa conferência abrir nossa alma, derramar o nosso coração. Quem recebe essa palavra? Quem? Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Dá um glória a Deus mais alto aí no seu lugar, meu irmão. Você está aqui essa conferência para abrir o coração, para orar, para cantar, sabe, para receber a palavra. Abre o teu coração, não fica assim: ai, fulano devia estar aqui. Não é você que tinha que estar aqui, louvado seja Deus. É você que precisa converter, é você que está endemoniado, é você que precisa de libertação, é você que tem que sair melhor. Deus te trouxe aqui, você crê nisso? É você, clama a Deus, desabafa com Deus. O salmista desabafou. Olha o verso 3, ele diz assim, olha o tanto que esse homem precisava de um renovo. Ele fala assim: esvaem-se meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Ele se sentia pegando fogo, sendo consumido. Às vezes você está aqui desse jeito. Às vezes você está chegando agora na reta final do ano, você está sentindo que a sua vida está sendo consumida. Você sente que você é uma fumaça. Ele sentia que os dias dele eram como fumaças. É uma sensação terrível. Ele se sentia um desperdício. Ele sentia que a vida dele queimava para nada. Ele sentia o coração pesado, frustrado. Às vezes você está desse jeito. Você se sente uma pessoa enfastiada, sem senso de direção, sem alegria com o futuro. Já viu gente? Faz as coisas só porque o despertador tocou, não sabe nem por que está fazendo mais. Perdeu, sabe, a alegria, só faz as coisas de um modo mecânico. Então ele diz, ele se sentia assim. Ele fala: a minha vida está passando como uma fumaça. E ele tinha 3 características. Os médicos aqui presentes, qualquer médico aqui presente, os psiquiatras, as psicólogas, terapeutas que estiverem aqui presentes, vão concordar comigo. Ele tinha marcas de uma pessoa depressiva. 3 marcas. Primeiro, ele perdeu o apetite. Olha o verso 4. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. De tanto gemer. Ele estava tão triste que ele perdeu a fome. Ele perdeu a vontade de comer. Se puder colocar aqui os versos para a gente ir acompanhando. Ele perdeu a vontade de ir para um churrasco. Ele perdeu a vontade de saborear. Ele falou: de tanto gemer, eu perdi a fome. Preparando essa mensagem, eu tenho estudado esse ano, o ano inteiro eu estou estudando, pregando os salmos messiânicos, que são salmos citados no Novo Testamento em relação a Cristo. Esse é um salmo messiânico. Vai aparecer Jesus aqui no salmo. Mas, quando eu chego nesse verso, toda vez que eu chego nesse verso 4 do Salmo 102, toca muito no meu coração, porque eu, preparando essa mensagem, eu me lembrei de algumas ocasiões, 2 ocasiões muito graves na minha vida, que eu fiquei assim. Eu perdi a fome de tristeza. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você perde a fome de tristeza. Você está tão triste com uma situação
que você olha assim a sua comida predileta, pensa aí sua comida predileta, a melhor comida que tem é aqui da Paraíba, do Nordeste, Baião de Dois, louvado seja Deus, meus irmãos, é muita carne de sol, a gente passa mal de tão bom que a comida é, de alegria. Ele perdeu a vontade de comer, imagina você não querer comer. Agora, não foi um dia só não, ele perdeu durante tanto tempo, que ele perdeu peso, ele ficou doente. Olha o verso 5, ele diz que ele ficou pele e osso, ele adquiriu, de tanto gemer, eu estou reduzido a pele e osso, quer dizer, ele ficou de um período, não foi Ozempic, não foi dieta, balão no estômago, não foi lipoaspiração, não foi exercício, nutricionista, o que foi? Tristeza. Ele virou um cadáver ambulante. Ele foi reduzido a pele e osso, porque ele se sentiu tão triste, que ele perdeu o apetite por viver. Segundo, ele perdeu o sono. Olha o verso 7, pula o verso 6, a gente vai voltar para o verso 6, mas ele diz, não consigo dormir, insônia. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, pela Organização Mundial da Saúde. E a Fundação Oswaldo Cruz, mais de 70% dos brasileiros não dormem direito. As pessoas perdem o sono. Sabe, você fica remoendo um pensamento repetitivo na cama. Você fica ali aprisionado, não consegue dormir direito, fritando, que fala de um lado para o outro. O salmista estava tão triste, perdeu a vontade de comer, ele não conseguia descansar. Tem gente que não consegue descansar mais. Não consegue descansar. Eu trabalhei com um menino quando eu fiz estágio de advocacia, e aí, esse cara, ele era workaholic. Muitas pessoas workaholic, elas começam a adorar o trabalho para fugir dos questões existenciais. A pessoa foge de Deus no trabalho, foge da realidade. Então ela trabalha, mas é uma falsa produtividade. Por quê? Porque a pessoa está fugindo de alguma coisa. E aí chega um ponto que entra o quê? Em burnout, estafa, esgotamento. Esse cidadão estava assim, perde o sono, insônia. E eu tive um colega no trabalho, que ele era tão acelerado, ele pifou, mas ele era tão acelerado, ninguém me contou, eu vi, ele espirrava de olho aberto, ele chegava, ele abria a porta, eu perguntei, você está drogado? Ele falou, não, eu estou tomando café, que eu tenho que trabalhar. E ele tomava café, 40 copos de café por dia. Antes de tocar o telefone, ele atendia. Abria a porta antes da campainha. Meu nome é trabalho, meu sobrenome era extra. Já viu gente assim? Trabalha. Aí não consegue dormir. Perde a paz. A gente vive numa sociedade que está ocupado, é status, a pessoa é importante. Só que cuidado para você não cair numa armadilha. Porque a gente aprende no mundo aí fora assim, você só pode descansar depois de tudo. Na Bíblia não é assim. O descanso vem primeiro. Na primeira página da Bíblia, quando Deus cria o homem e a mulher, no sexto dia, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Ele santificou o sétimo dia. E aí, quer dizer, o homem e a mulher foram criados no sexto dia, e aí o primeiro dia inteiro do homem e da mulher foi um sábado. Um dia consagrado ao Senhor, um dia de descanso, um dia de deleite, um dia que eles passaram com Deus, e dali eles foram para o trabalho. Essa vai ser uma conferência de renovo na sua vida. Renovo. Às vezes, escuta essa frase, que adianta correr se você está no caminho errado? Que adianta correr se você está na direção completamente oposta do que Deus quer para você? Então esse cidadão estava assim, ele estava sem apetite pela vida, ele não tinha descanso, era uma pessoa que não conseguia descansar, não tinha descanso, ele estava com insônia e ele perdeu os amigos. Agora volto para o verso 6, ele se compara com aves solitárias. Eu sou como a coruja do deserto, eu sou como uma coruja entre as ruínas. A João Ferreira Almeida fala, eu sou como o pelicano do deserto. São aves mencionadas em Levítico, são aves impuras, aves isoladas. Ele estava se sentindo, olha o verso 7, não consigo dormir, sou um pássaro solitário no telhado. Ele perdeu os amigos, os meus inimigos zombam de mim o tempo todo.
Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Às vezes você está assim, sem apetite por viver, cansado e se sentindo injustiçado, triste com alguma coisa que alguém falou. Alguém falou alguma coisa de você no trabalho, na família. Às vezes alguém não gosta de você de graça, nem te conhece e não gosta de você. O salmista estava assim. O salmista estava se sentindo injustiçado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo inteiro. Haters. Pessoas criticando ele. Pessoas usando o nome dele para fazer piada. Olha como ele estava sozinho. E aí ele diz: cinzas são minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Ele estava chorando. E eu tenho uma palavra para você também. Há coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Ele diz que ele começou a chorar. E foi nesse momento, quando ele começou a ficar então quebrantado, que seja uma conferência onde Deus vai quebrantar o teu coração. Espremer. Ele estava tão espremido que ele começou a chorar. E aí ele percebeu uma coisa. Olha o que ele percebeu: que ele estava longe de Deus, que ele estava em pecado. Então ele diz assim no verso 10: por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste, me expulsaste para longe de ti. Ele começou gritando desesperado. Olha a importância de você orar, amém, queridos? Olha a importância de você ter um tempo com Deus. No tempo com Deus, você muitas vezes começa desabafando, colocando para fora, e aí o próprio Deus vai trabalhando no teu coração, vai trabalhando na tua alma. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. De nada vale empolgação sem transformação. Essa é uma conferência que está sendo preparada com muito amor, com muito carinho, para você sair daqui transformado esses dias. Uma pessoa mais parecida com Jesus. Não seja você mesmo, seja mais legal, amém, queridos irmãos? Seja como Jesus, imagem e semelhança de Jesus. Ele percebeu o pecado dele. Ele percebeu que ele estava longe de Deus, e ele sintetiza o começo do salmo, então, dizendo: os meus dias estão passando, como sombras crescentes, eu sou como uma relva que vai murchando. Ele se sentiu uma planta sem solo, sem água, que está ressequindo, secando, longe de Deus, longe da presença de Deus. Às vezes você entrou aqui essa noite desse jeito. Minha irmã, você está se sentindo quebrada. Meu irmão, você está se sentindo rachado. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida essa noite. É por essa rachadura que a luz divina vai entrar na sua vida. Porque quando sou fraco, é que sou forte. O Evangelho inverte a lógica do mundo. O Evangelho nos ensina a sermos pessoas rendidas diante de Deus. Rendidas. Porque aí sai a sua força, sai a sua arrogância, e vem o Espírito Santo sobre a sua vida, vem o poder de Deus sobre a sua vida. Foi nesse momento crítico que mudou algo no salmista. Acabou o lamento, porque ele teve uma revelação de Deus. Olha o verso 12: tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. Louvado seja Deus. Deus se revelou a ele no trono. Pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, Deus se revelou a esse salmista. No mundo cansado, no mundo que ele não estava enxergando nada, de repente, ele viu o trono de Deus. O renovo começa na nossa vida, quando nós tiramos os olhos de nós e colocamos os olhos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é o rei que está no trono. Jesus é esse Deus que está no trono. Essa é uma conferência para você tirar os olhos de você e colocar os olhos em Jesus. Eu estava lá agora, em julho, lá em Paris, na abertura das Olimpíadas. A gente viu a tocha chegando, aquela confusão toda. E aí eu fui lá no Palácio de Versalhes com a minha filhinha, com a Maria, com a minha esposa. E quando você chega no Palácio de Versalhes, lá tem a famosa Sala dos Espelhos. A Sala dos Espelhos. E lá Deus falou muito comigo, porque
Palácio de Versalhes, o rei Luís XIV, os reis construíam para a própria glória, para a própria glória. E aí Deus falou comigo assim: você não encontra o sentido da vida numa sala de espelhos. Você não encontra o propósito, o renovo, olhando para você mesmo. Porque não tem nada em nós, meus irmãos. Nós não somos Deus, nós não somos criadores de nada, mas tem um que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem um que é o autor da nossa vida, o autor da nossa fé. Aqueles reis tão arrogantes, construindo monumentos para si próprios. Hoje são chacota, todo mundo passa com chacota para eles. Tem uma estátua assim de um dos reis, enorme lá na frente, e aí ele queria assim, ser eterno naquela estátua. E um monte de pombo fazendo caca nele, um monte. A minha filha: papai, ele está todo com cacas. Falei: para você ver, né, filha? A arrogância do ser humano. Eu quero te dizer, essa é uma conferência para você não colocar mais o sentido da sua vida em você mesmo, mas colocar naquele que vive e reina para todo sempre. Enquanto você colocar expectativa no dinheiro, você ficou maluco? Você vai depender do renovo na sua vida, esperando o renovo financeiro apenas, como se Mamon fosse capaz de te salvar? Meu amado amigo, meu amado irmão, se você colocar toda a expectativa que você tem na vida em dinheiro, no bet, nesses negócios, basta um prejuízo financeiro e você entra em crise, você tem parafuso, você fica doido. Você vai colocar a expectativa da sua vida em pessoas, as pessoas não sabem a hora que elas estão com fome, meu irmão. Quem é aplaudido essa semana é cancelado semana que vem. A opinião das pessoas muda a cada momento, a cada instante. Você não pode construir a sua vida em um fundamento questionável. Não construa sua vida nas areias dessa terra, construa sua vida a partir do trono de Jesus. Coloca a tua vida nessa conferência no lugar certo, na pedra angular, na rocha, no porto seguro que Jesus é. Tira de você, sabe, com todo respeito aos filósofos existencialistas, que dizem que o ser humano tem que criar o próprio sentido da vida dele. Todo respeito aos niilistas, os existencialistas, mas é muita prepotência falar isso. Meu irmão, você vai construir o sentido da sua vida. Meu irmão, você tem 2 neurônios, está repreendido isso em nome de Jesus? A pessoa tem 2 neurônios, não consegue, Martim, fazer uma ideia que é criar o sentido da vida. A bênção do Evangelho é que Jesus nos liberta de nós mesmos. Louvado seja Deus. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Jesus não quer apenas tirar você do inferno, Ele quer arrancar o inferno de dentro de você. Quem recebe essa palavra essa noite? Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. O Evangelho é o contrário. Bem-aventurados não são os cheios de si, bem-aventurados são os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Receba essa palavra na sua vida, dá um glória a Deus aí. Sou pentecostal, dá um glória a Deus aí, meu amado irmão. Nós precisamos entender, o salmista olhou para o trono de Deus, o salmista olhou para Deus. Guarda essa frase no seu coração, do pastor Robert McCain. Ele dizia assim: a cada uma olhada para você, dê 100 olhadas para Jesus. A cada uma olhada para você, olhe 100 vezes para Cristo. Para você nunca ficar aflito, para você nunca se tornar uma pessoa desnorteada. Então, meus amados irmãos, começa no salmista uma verdadeira transformação. Depois que ele orou, ele viu o trono de Deus, e aí muda a vida dele. Olha só, ele ora: tu porém está no trono, e ele diz: o teu nome será lembrado de geração em geração. Verso 12. Ele estava preocupado que o nome dele estava sendo mal falado. Agora ele esqueceu o nome dele, ele está preocupado com o nome de Deus. Precisamos falar menos de nós e mais de Jesus, amém, queridos? Mais do que construir um nome, você precisa se render diante do único nome pelo qual nós podemos ser salvos, é o nome de Jesus. É o nome no qual nós oramos, em nome de Jesus, amém. É o único nome pelo qual os demônios são expulsos, em nome de Jesus. Todo mal saia da sua vida. Não vale nenhum encantamento sobre a sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Diz amém aí. Em nome de Jesus.
Nós estamos reunidos no nome de Jesus, e a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Antes de Abraão nascer, eu sou Jesus, Emanuel, Deus conosco. O salmista agora esqueceu o nome dele, esqueceu. Às vezes você está muito apegado ao teu nome. Deus quer te quebrar nessa conferência. Ele quer quebrar você nessa conferência, para você não construir mais a sua vida no teu nome, construir tua vida no nome que está acima de todo nome. Dá um glória a Deus aí, Farol. Olha só outra mudança. Ele estava orando só por ele. Agora ele diz no verso 13: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Quando você é transformado por Deus, as suas súplicas eternas se transformam em intercessão por outras pessoas. Ele agora não está orando só por ele. Ele agora não pede para Deus responder só a oração dele. O verso 1, responde a minha oração. Olha agora a mudança para o verso 17. Ele responderá a oração dos desamparados. Quando você tem um encontro com Deus, Deus não vai renovar só você, Ele vai renovar você e vai usar a sua vida para renovar a vida de outras pessoas. Os seus celeiros transbordarão para a glória do Senhor. Quem crê que Deus pode fazer os seus celeiros transbordar? Quem crê que Deus pode melhorar a sua rentabilidade? Vai ganhar 3 milhões por ano. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Quem crê que Deus pode alargar os seus celeiros? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Deus pode ampliar a sua influência para a glória dele? Quem crê? Quem crê? Ele ampliou a vida de Abraão. Ele abençoou a vida de Moisés. Ele abençoou a vida do rei Davi. Ele tem abençoado a vida da igreja para abençoar outras pessoas. Você recebe essa palavra na sua vida? Que você possa multiplicar os seus talentos nessa conferência. O salmista começou orando por ele. Agora ele se transformou numa coluna de oração pela cidade. Ele se transformou agora numa coluna de oração pela nação. Mas ele começa a orar agora por outras nações. Ele começa a orar, ele diz assim: escreve isso para as futuras gerações. E ele vai dizer que no verso 22, os povos e os reinos vão adorar o Senhor. Ele tira os olhos dele, coloca os olhos em Deus, e Deus alarga as fronteiras, alarga o entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Essa será uma conferência que Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar mais sensibilidade espiritual, Deus vai te dar discernimento espiritual, e você vai enxergar coisas que você não estava enxergando. Quem recebe essa palavra? Farol traz luz, farol traz referência, farol é que dá as balizas, meus amados irmãos, na história da humanidade, para que os navios, as embarcações não sejam destruídas. E Deus vai te levantar como um farol nessa geração, para clamar, como Ele levantou Abacuque: sobe para a torre de vigia, e espera lá a palavra se cumprir. Várias vezes Deus chama nas escrituras pessoas para vigiarem em oração, pessoas para pagarem um preço. Se nós estamos aqui, é porque tem gerações que pagaram preço para a gente estar aqui hoje. Você entende isso? Se você está nesse lugar aqui, que Deus tem erguido a vida do pastor Martinho, da pastora Thaís, estenda suas mãos para esse casal, estenda suas mãos, estenda suas mãos. Deus, nós declaramos bênção sobre os teus filhos, multiplicação de sabedoria, multiplicação, Senhor. Cobre a vida deles com o teu sangue, Senhor Jesus. Levanta os teus servos, multiplica a paixão, multiplica a palavra, multiplica os recursos, Senhor, para que o teu nome seja exaltado em João Pessoa, na Paraíba, no mundo, nessa geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós estamos aqui, se Deus tem levantado esses missionários aqui, é porque tem pessoas que deram a vida para a gente estar aqui. É porque tem pessoas que nós não sabemos o nome, nós não sabemos quem eram, mas nós sabemos quem era o Deus deles, era Jesus. Foi Jesus.
pessoas que dobraram os joelhos, pessoas que pagaram preço. Esse homem se transformou. Ele está orando por uma geração que nem nasceu agora. Guarda isso, as suas orações são imortais. E.M. Bounds disse isso: as suas orações sobrevivem a você. As suas orações não podem morrer, elas estão diante do trono de Deus. Deus, Ele tem guardado as suas lágrimas numa botija. E aqueles que plantaram com lágrimas voltarão sorrindo, com alegria na hora da colheita. Meus amados irmãos, esse salmista foi transformado. Quem recebe essa palavra essa noite? Ele estava completamente atormentado, completamente deprimido. Talvez mais deprimido do que você tenha ficado na sua vida. Às vezes você já ficou triste. Eu estou triste, o que foi? Choveu em cima de mim, da minha chapinha. Eu estou triste, o que aconteceu? Caiu meu milkshake no chão. Às vezes você é uma pessoa nutelizada, às vezes você é uma pessoa que coisas bestas tiram sua paz. Escuta isso, se uma coisa pequena tira tua paz, é porque talvez você virou uma pessoa pequena, cabeça pequena. Esse salmista, ele não tinha sono, não tinha paz, não tinha fome, e ele foi tão transformado por Deus, que ele está orando por outras nações. Às vezes você nunca orou por nem outra família do teu lado. Às vezes você é uma pessoa que está anos na igreja, e você nunca ajudou ninguém. Não pense em ninguém. Só pense em você. Você é um inútil. Um sanguessuga endemoniado. Está repreendido isso na sua vida. Você é um sanguessuga. Você não é generoso. Você é uma pessoa mesquinha. Por isso que você é essa miséria. Chato. Ninguém liga no seu aniversário. Por quê? Porque você é o primeiro que não liga para ninguém. Você colhe o que você planta. Não dá um presente para ninguém. Não liga, não se importa com ninguém. Deus, olha só, Deus quer mudar a nossa vida, para você amar as pessoas, amar a Deus e amar ao próximo. Amém, queridos irmãos? Você é um cristão, se tornar uma pessoa gentil. O salmista mudou a oração. O hábito de falar com Deus muda a sua maneira de falar com as pessoas. Você chega de noite no seu prédio, tem uma pessoa lá, um porteiro, está frio. É que aqui não faz frio, mas em São Paulo faz frio, meus irmãos. Aí você sobe, fez essa manhã no sul de São Paulo, amanheceu -1 grau, -1 grau. Aí você sobe, você leva um café quente para a pessoa que está lá. Quem está entendendo? Você leva um negócio para a pessoa que está lá. Você pensa no outro. O salmista agora teve a visão dele aberta. Deus vai te levantar como um intercessor nessa era. Com uma pessoa que vai ser bênção para a vida de outros. Você recebe essa palavra? Você vai ser uma bênção para a sua família. Uma bênção. A sua vitória é a vitória da sua família. A sua vitória é a vitória da igreja. A sua vitória é a vitória da sua cidade. Amém, queridos irmãos? Nós somos uma família em Cristo Jesus. Então você vai sair daqui com mais amigos. Amém, amém? Fala para quem está do seu lado. Eu vou pagar uma pizza para você hoje. Fala aí. Hein, Thaís? A gente sai da juventude, mas o ministério com jovens não sai da gente, né, Márcio? Olha o avivamento na igreja, Aplauda o nome de Jesus aí, farol. Dá um glória a Deus aí, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Para a gente caminhar para fechar aqui, o salmista foi transformado. O salmista agora tem amigos. O salmista agora ora pelos outros. Olha isso aqui. Não existe amizade verdadeira entre pessoas mesquinhas. Não existe. Ele tá orando por gente que nem nasceu. Já pensou você ser um intercessor assim? Orar pelas pessoas que nem existem ainda. Nós, eu e Martinho, 11 anos atrás, 2013, a gente estava orando pelo futuro. E o futuro chegou, olha aqui. Hoje nós estamos aqui, mas nós oramos 11 anos, 12 anos atrás, para um momento como esse. Quem está entendendo? Nessa conferência você vai semear orações. Amém? Você vai semear orações. E aí chega a última parte do salmo. O salmo começa com um lamento.
continua com uma transformação no salmista, pedindo renovo, pedindo para Deus restaurar ele, restaurar as pessoas, e termina agora com louvor, adoração. Porque agora o tempo passou, e ele olha para trás, e ele vai se lembrar do que Deus fez com ele. Quem está entendendo? Foi uma transformação de dentro para fora. Foi uma transformação de dentro para fora. Não foi exterior. Eu não lembro se eu contei aqui, Martinho, ano passado, que eu fui, vou contar de novo aqui, que eu fui convidado para pregar em Recife, na igreja anglicana. Eu contei essa história aqui? Não, né? Do bispo Miguel Shoa. Igreja anglicana, uma igreja evangélica, uma das mais antigas, tradicional. E eles usam ainda o colarinho clerical, que é uma vestimenta protestante na sua origem. E eles usam o colarinho clerical. Fui convidado para pregar lá. E aí, o bispo falou comigo assim: Davi, eu sei que você não usa, mas aqui a gente usa. Você poderia colocar? Eu falei: eu não tenho, me empresta, né? Que eu uso, não tem problema. Aí eu estava lá no hotel, lá em Recife, no hotel. De repente tocou o telefone do meu quarto. Quando eu atendi, o recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: minha roupa chegou? Eu falei: não, eu já vou aí. Espera que eu já estou indo aí. Não, Santo Padre, já mandei subir. Aí eu falei: então tá, né? Aí eu fiquei esperando, Martim. De repente tocou a campainha. A camareira tinha tanto respeito pela roupa que ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim: bênção, Padre. Eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei olhando para ela: vá e não peques mais, eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa. Hein, Thaís? Peguei a roupa, coloquei a roupa assim em cima da cama. Aí coloquei. Fiquei olhando aquilo, Lucas. E aí eu fiquei olhando e falei: gente, que engraçado. Por quê? Porque é fácil. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. 4 bisavôs pastores. Eu sempre falo isso, na minha família o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga. Então é fácil para a gente perceber a tradição dos outros. Mas nós também temos as nossas tradições. Nós também temos os nossos símbolos, a nossa maneira de falar, de vestir. E quando você aprende isso, existe sempre a tentação da hipocrisia. De você começar a viver uma máscara. De você começar a viver porque você aprendeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Você aprende. Esse salmista aqui, ele mudou de dentro para fora. Aquele dia lá em Recife, eu fui confrontado com aquela situação. Quem crê que Deus fala com você no dia a dia, nas pequenas coisas? Quem crê? Que Deus te dê sensibilidade espiritual. Eu peguei e fiquei pensando naquilo. Eu ajoelhei lá, antes de vestir a batina, e falei: Senhor, eu vou virar um padre, Senhor, tem misericórdia. Eu falei assim: Deus, eu orei, não me deixa virar uma roupa. Eu orei isso, não me deixa virar uma fachada. Não deixa que eu confunda o que é aprender o ritual. Me transforma sempre, Senhor, de dentro para fora. Me transforma, Senhor, que essa conferência, Deus, possa transformar a minha e a sua vida. Amém, queridos irmãos? O salmista, ele foi transformado, a oração dele mudou. Os interesses dele mudaram. Então, quando chega no final, ele adora a Deus. O objetivo dessa conferência é todos nós sairmos daqui adorando mais a Deus. Aí vai valer a pena. Aí vai valer a pena todo o esforço. Aí vai valer a pena todas as noites sem dormir. Aí tudo vai valer a pena. Se a gente sair daqui falando menos de nós e mais de Jesus. Amando mais o Senhor, amando mais as pessoas. Brilhando mais a luz de Jesus em um Brasil tão triste. Em um Brasil enlutado. Em um Brasil onde caiu um avião tem 2 semanas e morreu todo mundo. Em um Brasil com tantos problemas de queimada, de pessoas que perderam tudo, prejuízos de pessoas simples que tinham ali uma lavoura e perdeu tudo. Então, num Brasil tão violento, num Brasil com pessoas brutalizadas, que lucram com a violência, pessoas sem Deus, pessoas sem ética, pessoas sem uma gota de integridade, que nesse país
Nós somos chamados em Filipenses 2 para brilhar como estrelas no universo que está em trevas. Que você seja luz, que você seja farol. O salmista ele diz assim, ele fala assim: no meio da minha vida. O que é o meio da vida? 40 anos, 35 anos, na linguagem dos salmos. Reverendo Elben César diz isso. Ele diz assim, Salmo 90 fala que quem vive bem vive 70 anos, alguém vive 80 anos, os que têm mais vigor. Então, 40 anos é a metade da vida na linguagem dos salmos, do saltério. Ele diz, no meio da minha vida, Deus me abateu com a sua força e abreviou os meus dias. Ele está lembrando agora daquele momento. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele está olhando agora para trás, para o momento que ele estava em crise no começo do salmo. E aí ele diz assim: então eu pedi, ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Olha como que ele foi transformado. É o que pode acontecer na sua vida nessa conferência. É o que pode acontecer na sua família nessa conferência, no seu casamento nessa conferência. Ele diz assim: eu quero viver. Às vezes você está procurando nos galhos aquilo que você só vai encontrar nas raízes. Brotou um renovo, diz o texto de Isaías, que vai ser pregado aqui, que é o tema dessa conferência. Um renovo, um ramo novo, um broto no tronco de Jessé. E o filho de Davi, é Jesus esse renovo na sua vida. Às vezes você está tendo que trabalhar, na base do seu coração, no profundo da sua alma. Esse salmista passou por isso. Por quê? Porque agora ele quer viver. Deus recobrou nele o apetite por viver. Não me leve, Senhor, eu quero viver. Ele agora quer completar o que ele começou. Vai recebendo essa palavra na sua vida. Ele agora quer colher os frutos daquilo que ele plantou. Ele agora quer ver os filhos dos filhos dele. Por quê? Porque ele encontrou a âncora da alma dele, Jesus. Ele encontrou a base da vida dele, Jesus. Nós oscilamos o tempo inteiro, mas Jesus é a rocha dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oscilamos, nós mudamos de opinião o tempo inteiro. A minha esposa pinta toda hora o cabelo de uma cor diferente. Pinta de azul, pinta, loiro. Ela chega assim e fala: quem é você? Eu falei: sou eu, Davi, é a Natália. Tem gente que muda de opinião, toda hora muda de time, muda. Você está precisando ter maturidade espiritual. Parar de ficar ciscando e ter raízes profundas para ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Uma bênção no reino de Deus. Uma bênção na sua família. E ele encerra dizendo assim para a gente orar: Deus criou os céus e a terra. Aí verso 26. Mas até os céus e a terra perecerão. Eles envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás. O salmista compara o mundo com roupas que ficam velhas e têm que ser trocadas. A Chanel disse o seguinte: só de falar Chanel as mulheres são abençoadas, as irmãs, ó, o avivamento na igreja, ó. A Chanel falou assim, ó, olha que bênção: a moda passa, mas o estilo permanece. É bíblico essa frase é bíblica. A moda passa, é o que o salmista está falando. As roupas passam, a beleza de Deus permanece para sempre. A formosura do Senhor permanece para sempre. Por isso que o salmista diz: olha, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero contemplar Deus, a beleza de Deus no seu santuário. Salmo 27, eu quero contemplar a beleza de Deus. O salmista entendeu isso, que a vida é feita no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e no prazo eterno. E que você possa viver cada fase da sua vida sendo renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Qual que é a estação que você está nessa conferência? Qual que é o momento que você está na sua vida? Qual que é o renovo que você precisa no seu coração? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Abra suas mãos, olha como é que encerra o salmo. Essa aqui, o verso 27 e 28.
é a parte citada explicitamente em Hebreus capítulo 1, em referência a Jesus Cristo. O Deus que aparece aqui é Jesus. Diz assim: mas tu permanece o mesmo, os teus dias jamais terão fim, os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Você pode ficar em pé e cantar comigo ao único que é digno, para a gente encerrar? Cante comigo. Ao único que é digno de receber a honra, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele estamos. Do início bem forte, ao único, cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos, coroamos. Senhor, nós te louvamos essa noite. Abençoe, Pai, cada família aqui representada. Abençoe as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que nessa conferência nós possamos ser tratados, curados, renovados, ó Deus, pela Tua palavra, pela comunhão. Que seja um momento, Senhor, de novas amizades. Que seja um momento, Senhor, de transformações no nosso coração, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. E nós pedimos desde esse início, Senhor, renova as nossas vidas, ó Pai. Renova, olha quem está se sentindo triste, cansado. Olha quem está se sentindo desorientado, precisando de um alento. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas. Que a Tua luz possa pervadir o nosso ser, dissipar as trevas em nós, ó Pai. Tirar, Senhor, o breu, tirar, Senhor, a confusão. Ó Deus, purifica-nos, limpa-nos, renova-nos. Que a nossa vida possa ser reconstruída, Pai. Dá um novo ímpeto para nós. Olha quem está desorientado, que seja um período de arrependimento, que seja um período de nós desabafarmos mais com o Senhor. Fala conosco, fica conosco. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. E que Deus abençoe a igreja.